Oi gente, eu sou a aniversariante do dia e esse é o My Virtual Shelf. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas sagas finalizadas, aquelas coleções de livros que eu li todos os livros já lançados até o momento. Para ficar organizado, o vídeo vai ser dividido por gênero. Primeiro eu vou falar sobre os romances históricos, depois sobre os romances contemporâneos e de época e por fim sobre as fantasias. Bom, a única saga de romance histórico que eu li foi O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. São 7 livros que se passam em um século e meio da história do Brasil, que retratam a trajetória da família Terra Cambará, desde as missões até o povoado de Santa Fé e Guerra dos Farrapos e então a Revolução Federalista. A saga é dividida em formato de trilogia, formada pelo Continente, o Retrato e o Arquipélago. Érico Veríssimo eternizou esse século e meio de história do Rio Grande do Sul por meio dos seus personagens, todos eles com personalidades únicas, fortes e marcantes. A saga de romances contemporâneos que eu li de início ao fim foi O Quarteto das Noivas, da Nora Roberts. Nessa saga, a autora retrata a história de 4 amigas que juntas empreenderam e construíram uma empresa de organização de casamentos. Parker, Emma, Laurel e Mackenzie transformaram essa brincadeira de criança preferida em um modelo de negócios super rentável e de sucesso. E enquanto realizavam os sonhos de vários casais, elas descobriram que também podem se apaixonar. A autora Julia Quinn foi a responsável pela minha paixão por romances de época, e foi com a saga Os Bridgertons que eu conheci o trabalho da autora. Os 9 livros da saga retratam a história de cada um dos irmãos Bridgertons, sua trajetória, como conheceram os seus amados, se apaixonaram e então atingiram o seu felizes para sempre. E o último livro, o 9º livro, é um pequeno presente da autora para os leitores. Ela trouxe um prólogo a mais de cada uma das 8 histórias dos 8 irmãos e mais a história dos pais Bridgertons. Os livros dessa saga são perfeitos para quem procura histórias leves, rápidas, divertidas e apaixonantes. A segunda saga de romances de época que eu li inteirinha também é da Julia Quinn. Aliás, é um spin-off dos Bridgertons. Eu estou falando de O Quarteto Smith-Smith. Ou seria Smith-Smith? Gente, não sei. Alguém me ajuda? Deixa aí nos comentários. Aqui nós vamos conhecer a história de 4 primas que são obrigadas a tocar no recital anual de sua família, embora elas sejam péssimas nos instrumentos que lhe foram destinados. No correr dos 4 livros, nós acompanhamos a trajetória de preparação das meninas para o recital, enquanto elas se apaixonam. Como em todos os livros da autora, os leitores se veem envolvidos por um romance inteligente e divertido que fazem a gente torcer pela história do mocinho e da mocinha até o final. Super recomendo. Entrando no gênero fantasia, vocês conseguem adivinhar qual é a primeira saga que eu li do início ao fim? Quem disse Harry Potter acertou. Dispensa apresentações, não é verdade? A história do menino, que aos 11 anos de idade se descobre bruxo e vai para uma escola completamente nova e diferente, viver as mais variadas aventuras ao lado dos seus amigos, Rony e Hermione, inclusive enfrentar o mal, é mundialmente conhecida e amada, e embalou a minha infância. E logo depois de Harry Potter, eu li As Crônicas de Nárnia. Além do autor revolucionar o universo das fantasias e trazer um conceito completamente novo para a literatura, esse livro é extremamente especial para mim, porque eu e a minha mãe lemos ele em conjunto, simultaneamente. Então nós podíamos discutir a história e conversar sobre os personagens ao mesmo tempo, como se fossem pessoas do nosso cotidiano, e isso foi muito especial para mim. Logo depois das Crônicas de Nárnia, eu li a trilogia completa do Senhor dos Anéis. Eu devorei os 3 livros um atrás do outro, eu não conseguia parar de ler e me prendeu de um jeito inexplicável. Embora tenha uma partezinha ali que foi um pouco chata e eu demorei, é incrível, merece todo o hype que tem e eu vou defender com todas as forças. O Senhor dos Anéis é uma das melhores trilogias de fantasia do mundo, sim, juntamente com Harry Potter e as Crônicas de Nárnia. Não tem essa e um é melhor do que o outro. Os 3 são igualmente incríveis com o que prometem. Embora muitas pessoas possam dizer que eu decaí nas leituras, a próxima saga que eu li inteirinha foi Crepúsculo. Mais um
fenômeno mundial que revolucionou as fantasias, trazendo a Era dos Vampiros à tona na literatura jovem e infanto-juvenil. Mais uma saga que me deixou apaixonada e ansiosa a cada novo lançamento foi Percy Jackson. Sim, gente, eu não tenho todos os livros da saga, embora eu tenha lido todos eles e eles têm uma importância gigantesca na minha formação literária. Eu nunca cheguei a comprar todos eles e agora essa edição não tem mais à venda, então não sei se eu vou comprar algum dia os outros ou não, mas a história desse semideus é incrível, é fantástica. Eu estava há algum tempo sem ler fantasias quando eu descobri esse livro e ele voltou os meus olhos completamente de volta para esse cenário e eu fiquei encantada. Eu nunca tinha lido nada sobre mitologia grega na literatura, então foi uma surpresa muito bem-vinda e eu sou muito feliz por ter lido Percy Jackson também. Uma das últimas sagas de fantasia finalizadas é Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Essa é outra saga que eu e a minha mãe lemos basicamente simultaneamente e discutíamos sobre os personagens como se fossem nossos conhecidos e, por que não, amigos. Essa saga tem uma história muito legal porque eu não queria comprar os livros de início e o pessoal da livraria insistiu, me recomendou muito e quando eu comprei o segundo e o terceiro livros. Então quando eu comecei a ler, me parecia que faltava algo na história, sabe? Então eu voltei na livraria, eu vi que tinha o primeiro, que é o Cidade dos Ossos, e então eu comecei a ler, eu devorei o livro, eu li os 3 livros em uma semana, super rapidinho, e fiquei ansiosa a cada novo lançamento. A história é muito legal, eu recomendo que vocês leiam. A última saga de fantasia que eu li é provavelmente a edição mais antiga que eu tenho na minha estante. Inclusive é mais antiga que eu mesma. As Brumas de Avalon. Essa edição provavelmente já não tem mais à venda, porque esse livro foi comprado em 93 pela minha mãe. Mas eu li ela já na faculdade e fiquei encantada com a forma que a história de Rei Arthur é retratada. Ela é um pouco diferente do que normalmente é retratado nos filmes, tem toda uma parte mágica e fantasiosa nos livros, que não é retratado nos filmes, e isso é uma pena. Tem uma série na Netflix chamada Cursed, trata mais ou menos sobre isso, é interessante, é muito boa a série, não é exatamente a história dos livros, é legal e eu recomendo. A última saga dessa lista, na verdade, é uma trilogia. Em alguns lugares eu encontrei ela como fantasia, mas eu acredito que ela seja mais para um thriller policial. De toda forma, eu vou deixar ela nessa categoria. É a trilogia Millennium. Quando eu li Os Homens que Não Amavam as Mulheres, eu fiquei encantada com a história. Eu nunca tinha lido nada desse gênero e eu senti medo lendo. Eu vou ser bem sincera com vocês, de que eu senti medo, eu estava apreensiva, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu me senti dentro da história, literalmente, mas não como as protagonistas estavam ali desvendando o acontecido. Eu me sentia como uma possível vítima e isso foi extremamente inovador para mim como leitora, não me sentir como parte do elenco principal, mas sim como parte de um elenco secundário, mas tão importante na trama. É muito legal, é muito interessante. Quem gosta de thrillers e romances policiais, sério, vale muito a pena. Eu sei que os autores de alguma das obras dessa lista se envolveram em polêmicas recentemente e eu falei sobre elas lá no meu Twitter, por isso segue aí. Embora sejam assuntos que são necessários falar sobre, a importância das obras não é reduzida por isso. Ao contrário, pelo alcance das obras, o debate se faz muito mais enriquecedor e contundente, abraçando um número muito maior de pessoas e permitindo que todo mundo fale sobre isso. E você, já leu alguma dessas obras? Qual é a sua preferida? Me conta aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo com os seus amigos e se inscrever no canal. Beijos! Até a próxima!